Bom, a gente tem aí, né, uma notícia do Corinthians, hein, pessoal? É uma notícia do Corinthians. Eu tenho que chamar o break agora, Kaique? Ainda não, né? A gente tem uma notícia do Corinthians que ela é a seguinte, tá? O Corinthians está fazendo uma coletiva, que é a coletiva da transparência, hein? Para falar das dívidas do Corinthians. Eu vou jogar para o Vanderlei Nogueira, só dando detalhes aqui, tá, dessa situação. O Corinthians, ele está fazendo essa coletiva, oficializou que o dia da transparência será hoje, né, está sendo hoje, a partir de 13h. O evento foi marcado pela diretoria do Corinthians para apresentar números dessa e da gestão passada, além de abrir uma coletiva de imprensa para jornalistas indagarem a diretoria. Estão presentes o Augusto Melo, presidente, o CEO, o Fred Luz, o diretor financeiro Pedro Silveira e o jurídico Leonardo Pantaleão, tá? Esse dia da transparência é algo prometido pelo Augusto Melo desde o início da gestão. Em um primeiro momento, aconteceria no dia 15 de abril, ou seja, está com um certo atraso. Depois, 9 de maio. E agora, ele está sendo realizado hoje. Mas, quando tem que criticar, a gente critica. Eu acho que é uma atitude corajosa, Flávio Prado, o Augusto Melo fazer o dia da transparência e colocando a imprensa para falar. Aí também eu vou querer ver as perguntas que vão sair, para depois a imprensa não dizer, mas ele não falou isso. Tem que perguntar. É a hora de perguntar tudo. E é uma decisão corajosa, né? Ainda mais depois de contratar o Depay, Flávio Prado. Eu acho fundamental, eu acho que isso deveria ser obrigatório em todos os clubes. Tem que mostrar o que está devendo, pô. Tem que mostrar. E aí é tal história. Como é que você vai pagar o Depay com tudo isso? Eu acho que é fundamental. É claro que é elogiável. Vamos ver o que vai acontecer realmente. Se a coisa vai ser aberta de verdade, não vai ser, né, aquela transparência, só vão colocar os jornalistas amiguinhos, enfim. Vamos ver como é que vai ser a coisa. Mas, a princípio, a ideia de transparência acho que deveria ser obrigatória em todos os clubes, todos, menos a SAF, que a SAF é uma empresa, é problema dela. Mas assim ela poderia dar uma satisfação. Mas eu acho perfeito isso, tem que fazer isso mesmo, sim. Vander! Bom, é óbvio que eu tenho que aplaudir, né? Agora, eu não sei, quando terminar a entrevista da transparência, que saldo nós teremos. Ela vai acontecer ainda, né? É muito importante a gente aguardar para saber o que é que esse corpo diretivo vai explicar. Imagino que não vai abrir, perguntem. Deve fazer uma apresentação com relação a números, né? Aquilo que recebeu. Eu estou imaginando, eu não sei qual é o enredo disso, mas imagino, olha, recebemos assim, está assim, enfim, mostrando transparência, receitas, despesas, estamos gastando dessa maneira, as contas passadas não foram pagas ou foram pagas, algumas coisas nós pagamos, tem uma série de coisas. Portal da transparência é de cabo a rabo, né? Quer dizer, quanto o percentual que foram pagos em comissões, né? Os empresários envolvidos nas negociações, enfim, os dirigentes envolvidos no sentido de tratar o assunto. Né? Então, eu imagino que esse é o portal das transparências. E está acontecendo, Asmar, horas depois de contratações bombásticas e milionárias. Né? E sabendo que há um grande problema de saldo bancário, né? Ações que estão sendo vencidas por aqueles que têm alguma coisa para receber do clube, dívidas passadas, dívidas novas que foram feitas. Tem muita coisa nessa entrevista da transparência. Então, após a entrevista, a gente vai avaliar se verdadeiramente as portas foram abertas, a verdade surgiu. Os números estão aí, menores do que a imprensa fala ou maiores em relação àquilo que a imprensa tem como informação. Enfim, é muito importante, a gente tem que aplaudir isso. Agora, eu prefiro aguardar um pouquinho para saber, porque normalmente, infelizmente, nos últimos tempos, não só com relação ao Corinthians, mas de uma forma geral no futebol, surgem expectativas, esperanças e depois aparece a decepção.
Vamos aguardar algumas horas, Asmar. Wander, eu até concordo que aparece a decepção, mas agora eu acho que depende até mais da imprensa. Eu acho que depende das perguntas que vão surgir. Tem que perguntar sobre as dívidas, sobre não pagamento a clubes que o Corinthians contratou jogadores, sobre o saldo negativo, como que o Corinthians vai fazer para arcar com as despesas do Depay, por exemplo, 3 milhões de reais por mês, por cerca de 2 anos, que eu soube que diminuiu aí o tempo, né? Que não é o tempo que foi dito. Como é que isso vai ser pago? Como que o Corinthians vai se organizar financeiramente? De onde que está vindo o dinheiro para contratar o Depay? Eu acho que tem que ser feitas todas as perguntas, para depois não dizer, mas ele fez a coletiva da transparência, mas não respondeu nada. Se não responder, fala, você não respondeu minha pergunta. Está parecendo o debate eleitoral. Eu pergunto, você não responde. A imprensa tem que ser direta. E lembrar também, e aí a gente tem que ser sincero, que a outra diretoria não fez isso. Porque agora, dependendo das perguntas e das respostas, o Augusto pode ser espancado, né? Pela imprensa, pela mídia. Só que ele teve coragem de fazer. Porque tem muito jornalista também que é amigo da gestão passada, que vai virar um leão para perguntar agora. Mas na gestão passada não perguntava. Na gestão passada não pressionavam tanto quanto eu estou vendo pressionando agora o Augusto Melo. Muitos jornalistas, eu não digo todos, mas muitos, porque tem amizade com antigos dirigentes da outra gestão. Então tem que lembrar isso. O cara tá se colocando à disposição para levar porrada, porque ele vai levar porrada. Mas também a gente tem que ver a postura da mídia num período e no outro, né, Pedro? Com certeza, e eu fico aqui na expectativa de saber como é que vai ser feita, como vai ser organizada essa entrevista coletiva, se todos os veículos vão ser convidados a participar, todos aqueles que fazem a cobertura diária do Corinthians e as perguntas dos jornalistas também nesse sentido, nesse contexto todo. Até para ser justo com a gestão passada do Duílio, eu vou lembrar aqui que o Duílio, ele organizou uma entrevista coletiva bem no fim do mandato dele, mas aí também convocou, acho que 4, 5 jornalistas, não foram todos, né? Porque o certo seria você abrir essa entrevista coletiva para todo mundo ter a chance de perguntar e fazer os seus questionamentos. Mas os colegas que ali participaram, eu achei que questionaram bastante, né? O ex-presidente do Corinthians. Mas foi a única coletiva assim, que eu lembro da antiga gestão para tratar tudo aquilo que foi feito e o que não foi feito pelo Corinthians. Agora, o Augusto Melo mostra essa vontade, né? De abrir o clube e o que vem se passando com o Corinthians. O Vampeta fala aqui, né? Temos que cobrar todos os dias. Aí ele começa a falar, auditoria, cadê a auditoria? Essa pode ser uma das perguntas, de repente, para o Augusto Melo responder, porque até o momento não saiu a tal da auditoria do Corinthians, que é prometida desde o início do ano, prometida até antes, né? Já na campanha que deu essa eleição ao Augusto Melo. Então eu fico muito na expectativa para saber a organização dessa entrevista coletiva e se todos os colegas vão conseguir participar, Pilhado. Né? É uma situação que está tentando colocar no ar, tá? Essa entrevista agora ao vivo aqui para vocês. Eu estou falando com o Kaique, a gente está vendo se a gente consegue colocar esse pronunciamento do Augusto Melo, que está rolando agora, tá? Bruno, eu vou até te passar a palavra porque o Kaique tá me mandando um áudio aqui para eu ver o que a gente vai poder fazer, se vai dar para mostrar ou não, mas eu acho uma decisão corajosa, até porque o Pedro lembrou bem. O Duílio falou, mas falou no final da gestão. No final da gestão é mole, já tá saindo mesmo. O Augusto Melo tá fazendo isso com menos de 1 ano de gestão. Ou seja, para ser mesmo cobrado, Bruno. É importante, vamos ver como vai ser. Já está acontecendo, né? Está o Augusto, o presidente, está o diretor jurídico, que é o Leonardo Pantaleão, o financeiro, que é o Pedro Silveira, e o CEO, Fred Luz. São os que estão participando, né? Falando sobre números, dívidas, aí cada um na sua área. Enfim, depois a gente vai ver o resultado disso, o que eles falaram, qual foi a abordagem deles em relação aos problemas do Corinthians. Mas é bom sempre falar, esclarecer. Isso é importante. E o Corinthians vive um momento muito complicado na sua parte financeira e na sua parte diretiva, né? Então depois vamos ver o que falaram os profissionais. O Augusto abriu e depois passou para os seus diretores que estão detalhando mais as coisas no Corinthians. E uma informação que envolve o Corinthians, né? O clássico São Paulo e Corinthians vai ser em Brasília, que é mando do São Paulo, Morumbi seria,
mas o Morumbi terá muitos shows em outubro, então o São Paulo vai mandar em Brasília. O São Paulo fez uma parceria lá com o estádio de Brasília, quando tiver show no Morumbi vai jogar lá. Então esse clássico já será lá entre São Paulo e Corinthians em Brasília. Né? É uma situação que me agrada ver o presidente do Corinthians se expondo a isso. Ele está realmente se expondo, ele está realmente se colocando aí à disposição para responder as perguntas. E vamos direto lá para a coletiva, porque a repórter perguntou do futebol feminino. Augusto Melo disse que hoje é sobre a transparência. Então, a gente está trazendo isso aqui para falar no ar e, por sinal, que situação, hein? Tendo uma coletiva para falar da transparência do Corinthians, aí vem a pessoa me perguntar sobre o futebol feminino do Corinthians, gente. É o que eu falo, é essa imprensa que eu falo que eu tenho nojo de falar que eu sou jornalista hoje em dia. Que loucura! Fala da transparência, o cara tá abrindo o clube para falar da transparência. O que o torcedor quer saber do futebol feminino agora? Pelo amor de Deus, nem do masculino o torcedor quer saber, que tem muito mais audiência, gente. Pelo amor de Deus, que imprensa é essa? Mas vamos abrir agora para ouvir, ver se alguém fez uma pergunta decente no dia da transparência. Abre aí pro Augusto Melo. Como você convence o torcedor de que essas contratações foram feitas de fato com critério técnico e aprovação dos departamentos de captação? Existe um relatório onde vem captação, comissão técnica e coordenador. Depois passa pelo diretor e agora com o executivo de base, que é dentro do que nós sempre prometemos, qualificar, profissionalizar o Corinthians, que está sendo feito com pessoas técnicas. Existe toda essa avaliação. Enquanto diretor de base, na minha época, essas parcerias elas são justas, porque às vezes muitos hoje eu vejo críticas por aí. Mas esse jogador passou pelo Corinthians, poxa, o Corinthians não pegou. Na nossa gestão não será mais feito isso. Por quê? Porque a gente dá oportunidade para todo mundo. E é isso que o Corinthians precisa ser feito, dar oportunidade para todos. Se vai dar certo lá na frente, a gente não sabe, mas você tem a obrigação de dar oportunidade, que é assim que fazia na época da minha gestão, na minha categoria, que foi vencedora. Os maiores títulos do mundo nós conquistamos, inclusive a Copa do Brasil em 114 anos. É o único título que tem da Copa do Brasil, foi na nossa gestão, justamente por isso, porque a gente dava oportunidade para todos. E essas contratações, como eu disse, são parcerias. Existe o custo do Corinthians de manutenção, é claro, mas é um custo mínimo que vale a pena sempre correr esse risco, porque um que dá certo se paga todos. Está aí o caso do Wesley, está aí o caso do Bidon e outros que virão com certeza. E esse fator foram só 17 até agora para campo. Quando chega um atleta aqui no Corinthians, eu me lembro que na minha gestão, nós demos oportunidade para um atleta 9 meses. Por quê? Porque ele chega aqui às vezes igual e ele tem um tempo de evolução. E não é fácil você chegar aqui, um garoto, vestir uma camisa do Corinthians. Ele tem um tempo de adaptação. Então, é aquela história. Mesmo no profissional é assim. Quanto tempo, lembra o Rodriguinho, quanto tempo demorou para dar certo? E alguns outros atletas no profissional, quanto tempo ele demora para dar certo? Porque essa camisa é pesada. Não é fácil jogar no Corinthians. E ainda mais um garoto que chega, às vezes, humilde, ou um garoto que chega de um outro país, ou um garoto que chega de outro estado, vestir uma camisa dessa é pesada. Então, ele tem um tempo de adaptação. Então, nós vamos entender todo esse histórico mais para o final do ano que vem, que é isso, que é a obrigação do Corinthians e a obrigação minha como presidente, que exigi desde o começo, dar oportunidade para todos. E dentro dessa contratação, você pode ter certeza que 2, 3 vingando é a nossa necessidade e é o que pagará todas essas despesas, ainda sobrará muito mais. Aqui do lado esquerdo, Ricardo X, central do Timão. Minha pergunta é para o Fred. Boa tarde a todos. Fred, diante da situação financeira do clube, qual foi o motivo da contratação de outra empresa de comunicação, considerando que já temos um departamento qualificado? Foi uma indicação sua? Além disso, a base contratou influências para a comunicação, algo fora da expertise do diretor e dos contratados. Por que essa ingerência e qual é a visão estratégica para a base e retorno financeiro desses investimentos? Bom, você está fazendo uma avaliação, né, da nossa área de comunicação, que eu respeito, mas na nossa avaliação, a nossa área de comunicação precisa melhorar muito, principalmente no que diz respeito à estratégia e integração. Integração de todas as áreas do clube, mas para isso é preciso de liderança e qualificação. Na nossa avaliação, a nossa área de comunicação precisava ser melhorada e foi isso que nós fizemos de comum acordo com toda a gestão do clube. Vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos. Todo mundo aqui tem meta e tem objetivos
E te garanto que daqui a pouco você mesmo vai estar reconhecendo que a gente evoluiu muito nesse sentido. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta, Augusto, é a respeito da contratação do Memphis Depay. Valores, quem paga, como será pago e se existe alguma cláusula que o impede de atuar no próximo ano, caso o Corinthians não esteja na primeira divisão. E eu pergunto também ao Fred o retorno financeiro que uma contratação desse tamanho pode trazer para o clube. Bom, eu entendo que ele tem uma visibilidade mundial, né? A gente já detectou, é só você ver aí a empolgação até da imprensa mundial, dos meios de mídias sociais mundiais. Eu acredito que o Corinthians está assumindo, não só com ele, né, mas com todo esse processo de qualificação do futebol profissional do Corinthians, né, em respeito aos demais atletas que estão lá, porque futebol, como você bem sabe, é time, né? Embora as estrelas sejam, sim, importantes e fundamentais, principalmente quando elas são midiáticas, porque elas trazem um conteúdo de valor. Então, a nossa expectativa, mas isso a gente vai demonstrar na prática com as negociações, é que os nossos valores comerciais subam muito, em função do Memphis, mas em função também de todo o elenco que o Corinthians está montando, né? E a gente tem aí vários candidatos a nos ajudarem muito no crescimento desse mundo digital, onde a gente vai investir bastante. Como o Pedro também havia dito, acho que até amanhã ou até segunda no máximo vai ser colocado no nosso site, como a gente sempre prometeu em campanha, total lisura na nossa gestão, toda a contratação, valores, porcentagem, isso vai ser colocado no site a partir de amanhã ou até no máximo segunda-feira. Inclusive alguns criticaram porque até agora não estava sendo colocado, enfim, a janela agora se fechou. Isso atrapalha às vezes em alguma negociação, porque se às vezes você está numa negociação com um atleta numa posição nas mesmas características, alguma coisa assim, e a gente sempre está buscando o melhor para o Corinthians, então isso às vezes pode atrapalhar. Então a gente estava esperando realmente fechar a janela para que isso pudesse ser colocado de uma maneira muito transparente para todos vocês. A gente tá voltando aí, né, da entrevista, porque já a gente vai ter que finalizar, né, o nosso Canelada, só que aí eu já não gostei. Por que ele não respondeu? Ele é o presidente, ele tem que saber como que o Depay vai ser pago, quanto que vai custar no total. Aí já vem esse assunto, a gente vai colocar no site, não sei o quê. Tinha que responder na hora ali, Vanderlei Nogueira. Bom, portal, então, eu acho que a entrevista foi para anunciar que virá um portal. Não é a entrevista da transparência, vamos saber tudo a partir de agora.